O Desaparecimento do Universo, capítulo 2, continuação. E agora vem o Gary. Gary, então, agora, em vez de todos aqueles deuses ferrados, vocês tinham apenas um deus ferrado. Artem, bem colocado. É claro que existe apenas um único Deus, e ele não é ferrado de maneira nenhuma. E nem o era o rapaz J, que havia perdoado o mundo. Sua mente tinha sido devolvida ao Espírito Santo, ao lugar ao qual ela pertencia. E é ele que a sua mente pertence. Você a pegou lá e terá que devolvê-la. E tem uma mensagem para você. Você não será realmente feliz até que o faça. Não importando o que imagine que tenha realizado em qualquer vida, sempre haverá uma parte sua que sente que algo está faltando, porque em suas ilusões algo está faltando. Gary, você disse que me contaria como J era. Isso me lembra de que muitas pessoas parecem pensar que o primeiro nome dele era Jesus e o último era Cristo. Puxa, sim, e sua inicial do meio era H. Felizmente, muitas outras pessoas percebem que a palavra Cristo vem do termo psicológico grego que pode ser aplicado a qualquer um, e não apenas a J exclusivamente. Vou lhe dizer, nós costumávamos nos sentir muito tolos tentando descrevê-lo para as pessoas depois da sua crucificação e das suas subsequentes aparições para nós. Mas espere, esqueci-me de mencionar uma coisa. E o Gary, você cometeu um erro? Que vergonha! Mais um e você será julgada severamente. É por chá. Queria ressaltar que eu suspeitava, assim como mais alguns outros poucos acreditavam naquela época, que a ressurreição é algo que acontece na sua mente e não tem nada a ver com o seu corpo. Essa ideia, que no fim foi rejeitada por Paulo e pela igreja, foi levada adiante por alguns gnósticos. Aprendi no final que essa ideia era correta. Isso traz à tona algo que Artem e eu podemos dizer, e o cristianismo não. Os mais novos ensinamentos de J, sobre os quais mais falaremos mais com você, um dia serão comprovados como corretos, enquanto tantas coisas que a Bíblia diz já foram desmistificadas e continuarão a ser comprovadas como falsas pela ciência. Se algo vem mesmo de Deus, não faria sentido que acabasse sendo demonstrado verdadeiro ao invés de falso? E também, devido a uma história nos evangelhos, eu algumas vezes fui citada como Tomé incrédulo, assim como com J. Você não deveria confundir o Tomé bíblico com o Tomé histórico. Uma história em um romance não representa necessariamente a verdade absoluta, mesmo que algumas pessoas queiram que assim seja. As experiências que podem ser trazidas pelos genuínos ensinamentos do Espírito Santo falam por si mesmas. E o Gary, e o J histórico? E a Porchat, ele nunca amaldiçoou uma árvore e a matou. Nunca foi zangado e derrubou as mesas do templo. Mas ele de fato curou algumas poucas pessoas que já estavam mortas. Também seu corpo morreu na cruz, mas ele não sofreu como você pode imaginar. Em relação à sua maneira de ser, meras palavras não podem fazer justiça a ele. Estar na sua presença era uma experiência tão única que nos provocava um sentimento de admiração. Sua paz e amor inalterável eram tão totais que algumas vezes as pessoas não podiam suportá-los e tinham que desviar o olhar. Sua atitude era tão calma e confiante que fazia você querer saber como ele fazia isso. Aqueles de nós que passaram muito tempo com ele e, como foi o meu caso, conseguiram conversar com ele em particular, éramos inspirados por sua completa fé em Deus. Ó, tem um quadradinho ali para você saber, né? Ah, aqui. Que diz assim: a paz e o amor inalterável de J eram tão totais que algumas vezes as pessoas não podiam suportá-los e tinham que desviar o olhar. Uma das coisas irônicas, e isso é algo que algumas pessoas não entendem, era que ele se considerava totalmente dependente de Deus. E, no entanto, essa dependência não era fraqueza, como o mundo geralmente vê a dependência. Em vez disso, o resultado era um estado de força psicológica inacreditável. Coisas que iriam apavorar pessoas fortes não significavam nada para ele, porque elas não eram nada para ele. O medo não era uma parte dele. A atitude dele era a mesma que você teria se estivesse sonhando enquanto estava adormecido na sua cama na noite passada, exceto que estaria absolutamente consciente do fato de estar sonhando.
E sabendo que estava sonhando, você também saberia que absolutamente nada no sonho poderia feri-lo, porque nada daquilo era verdade. Você perceberia que estava apenas observando imagens simbólicas, incluindo as pessoas que não estavam lá, realmente lá. Jota costumava me dizer, quando estávamos sozinhos, que o mundo era apenas um sonho insignificante, mas que a maioria das pessoas não estava pronta para aceitar uma ideia dessas, porque suas experiências, em contrário, eram muito fortes. Ele não enfatizava que saber que o mundo é uma ilusão não é o suficiente. Os gnósticos e alguns dos primeiros cristãos chamavam o mundo de sonho. Os hindus o chamam de Maya e os budistas o chamam de Anika, tudo tendo praticamente o mesmo significado. Mas se você não sabe o propósito do sonho e como reinterpretar as imagens que está vendo, o que é algo que discutiremos depois, o ensinamento geral de que o mundo é uma ilusão tem um valor muito limitado. Entretanto, ele também disse que chegaria o tempo em que o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas às pessoas, o que é algo com que esperamos contribuir ao compartilhar alguns dos mais novos ensinamentos de Jota com você, e que todos saberiam que apenas Deus é real. Algumas vezes, no fim de uma conversa comigo, ele simplesmente dizia, Deus é, e se afastava. Outra coisa sobre ele, que raramente é mencionada, é que ele tinha um excelente senso de humor. Ele era bem irreverente. Gostava de rir e levar alegria aos outros. E a gente vai continuar as cenas do mesmo capítulo, nesse capítulo, mas eu queria dizer uma coisa. Eu já li livros onde dizem que a espiritualidade tem que ser séria. E olha o que ele falou. Ele tinha um excelente senso de humor. E eu acredito que Jesus era o cara mais engraçado que tinha. Era aquele amigo que entrava numa roda e fazia piada. E fazia piada dele mesmo. Eu acredito que ele levava alegria. É quase aquele grilo feliz. Eu sou um grilo feliz e levo alegria para todo lugar. Eu tenho tudo na vida, por isso que eu vivo a cantar, a cantar. É isso que eu vejo nele. É isso que eu sinto dele. Esse é Jota para mim.